Irmãos, graças a Deus pela presença do Senhor aqui conosco. Ele está aqui hoje à noite. É uma promessa que está se cumprindo. Amém? Hoje eu estava de carro com o Didi, nós fomos fazer umas coisas aí na rua, fomos lá no sítio. E na nossa conversa de volta, o Espírito de Deus pôs um texto no meu coração, um versículo. E aquilo ficou o tempo inteiro pulsando dentro de mim. Eu queria ler para vocês e falar rapidinho sobre ele. É Colossenses 1,17. Queria que vocês abrissem um texto muito conhecido, mas é muito oportuno para essa hora em que nós estamos vivendo aqui em Cascavel como igreja. Colossenses 1,17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, ponto, nele tudo subsiste. Vamos ler juntos? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmão, é um versículo curtinho, mas é tão rico isso, e hoje eu vinha pensando sobre isso. Ele é antes de todas as coisas na minha vida, é uma experiência que eu tenho com Deus. Ele é antes do meu casamento, Ele é antes dos meus filhos, Ele é antes de tudo que eu faço. Jesus é antes, Ele é primeiro, entendeu? Jesus é primeiro. E nele tudo subsiste a força para mim viver todas as coisas nele. E quando eu vinha para cá hoje à noite e um pouco antes, eu entendi algo no meu coração. Nós precisamos ressignificar as nossas prioridades. Sabe o que quer dizer isso? Nós precisamos conferir o valor das nossas prioridades. Nós precisamos conferir aonde estão as nossas prioridades, porque Ele é antes de todas as coisas. E o diabo se encarrega de nos proporcionar uma vida corrida. Quantos de nós aqui tem ou já teve ou está tendo agora uma vida corrida? Não é verdade? É verdade, porque o mundo trabalha nessa emergência e nós perdemos a prioridade do tempo com Deus. E Deus vai ficando em segundo plano, no horário que dá, numa oração corrida no carro, num tempinho de ler antes de dormir, uma coisa furreca, meia boca. Sabe o que acontece? Ele já não é mais antes de todas as coisas, ele está ficando para o fim e para a sobra da nossa vida. Não é assim que devemos viver. Então nós precisamos ressignificar as nossas prioridades. Quem é a prioridade do teu tempo? É isso que você investe, é isso que você mais fala, é isso que você mais pensa. O que nós vamos trazer aqui hoje à noite como presbitério para Cascavel vai ressignificar o seu critério de finanças. E você precisa deixar o Espírito Santo te corrigir nesse quesito. Amém? Há uns anos atrás eu tive uma experiência com um testemunho numa outra localidade. Uma pessoa veio falar comigo que uma discípula que ela cuidava estava querendo deixar o convívio da igreja e ir para o mundo, porque ela não aguentava mais. Aquilo soou tão estranho, e essa discipuladora pegou a irmãzinha que ela cooperava e foi levar para um presbítero. E ele fez algumas perguntas para ela para tentar encontrar o pivô da situação. E ele fez assim, algumas perguntas:
seu tempo está muito corrido, né? Tá muito corrido, eu pego no serviço muito cedo. Você tem tido tempo de ler a Bíblia? Não, eu não leio a Bíblia, porque está muito corrido. Quando dá, eu leio no ônibus, mas eu mesmo não tenho tempo. Aí ele pensou, puxa vida, mas você tem orado? Você tem tirado tempo para orar? Olha, sinceramente, às vezes eu oro no ônibus, mas não tenho tido tempo para orar. Aí ele foi fazendo várias perguntas. Por fim ele falou, então, você jejua? Não jejuo porque eu tenho dor de cabeça. Eu sinto muita dor de cabeça, eu sinto fraqueza, eu não jejuo. Aí, enfim, ele falou para ela, olha, tudo que você podia fazer para estar bem, você não faz. Você está onde a tua sede te leva. Sabe o que me diz dessa vida, dessa pessoa? Ela não tem prioridade correta. E aqui está falando assim, ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. É tudo. Jesus tem que ser o primeiro, o número 1 de tudo na minha vida. Inclusive do meu tempo. Eu não sei quanto de vocês aqui tem um problema de distração, mas eu que falo a vocês, eu sou o cara da distração. Pensa numa pessoa que tem que puxar os pensamentos de volta incessantemente, mas eu faço isso até que a morte me leve para Deus. Porque eu tenho uma prioridade, Ele é antes de todas as coisas. A minha debilidade não pode me tirar da minha prioridade, porque ela já existia antes da minha debilidade. Entendeu? Muitos de nós têm medo de levantar de madrugada. Irmãos, não tenha esse problema, e se tiver, nem fale comigo, eu acho isso pobre demais. Não tenha medo de interromper o teu sono e de orar a Deus. Sabe por quê? Ele te enriquece com a presença dEle. É um depósito que você faz. Então hoje eu quero chamar os irmãos para ressignificar as suas prioridades. Chega em casa, você vai dizer, Deus, quem é prioridade na minha vida? Quem tem sido prioridade na minha vida? Porque na sua prioridade, que é Cristo, nele tudo subsiste. Amém? Eu queria deixar isso do meu coração para vocês hoje à noite. Nós vamos ouvir uma palavra que o Carlos vai trazer. E essa palavra vai ressignificar o seu entendimento de finanças. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Gente, ouvindo Saulo falar essas coisas, meu coração se enche de alegria. Eu estou muito grato a Deus. E eu quero compartilhar com vocês essa alegria e falar a respeito quanto que Deus tem unido o presbitério. Gente, nós nunca tivemos um presbitério num momento tão bom da igreja como está sendo agora. Como que Deus tem unido nossos corações, tem nos alinhado, olha, que cada um é uma cabeça aqui, né? Somos em 4 agora. Mas como que Deus tem alinhado a nossa visão? Como que Ele tem dado uma direção e a gente tem assim, com alegria, a gente tem uma concordância e é pronta. Então hoje que vocês vão ouvir o que o Carlos vai falar, isso ele não está falando porque ele quer falar. É porque teve uma concordância. Gente, nós estamos orando sobre isso. Nós estamos buscando, Senhor, a direção clara para os dias difíceis que nós temos à frente como igreja.
E eu quero que você esteja comigo nisso, conosco, em oração, orando pelos seus presbíteros, pelos líderes da igreja, né, por todos os discipuladores, os mais novinhos que chegaram agora. Gente, é um momento muito importante que nós estamos vivendo como igreja. Então interceda, clame ao Senhor, se alegrem conosco. Amém? Deus abençoe, amados. Amém, é isso mesmo, gente. Deus tem nos feito um coração e nos feito estar juntos para orar, buscar a Deus, e no esforço de ouvir, de estar sob a influência do Espírito Santo juntos, né? Não estar sob a influência do Espírito Santo sozinho, mas juntos. Isso é diferente, né? É diferente. Escura é uma bênção não andar sozinho e se sujeitar uns aos outros. Muito obrigado, Saulo, por essa palavra tão preciosa, viu? Muito preciosa a aplicação dessa palavra, que Jesus é antes de todas as coisas. Eu estava lembrando, nessa semana, obrigado, pode. Eu estava lembrando, no encontro da igreja na casa anteontem, a gente estava concluindo aquele questionário sobre o Evangelho do Reino. Eu espero que os irmãos tenham concluído, tá? Nos grupos, porque semana que vem a gente pretende começar outra etapa. Mas a última pergunta daquele questionário é: você tem testemunho da aplicação do Evangelho do Reino na sua própria vida? Compartilha, né? E foi muito precioso, porque existem experiências marcantes na nossa vida por causa do Evangelho. E isso que o Saulo falou agora, nada mais é do que a aplicação do Evangelho do Reino. Ele é antes de todas as coisas, amém? E a gente estava dizendo isso, alguns compartilharam experiências marcantes de grandes renúncias, e às vezes nós temos, mas verdade é que nós devemos ter experiências de aplicação do Reino todos os dias, não é assim? Isso que o Saulo falou é aplicar o Reino de Deus na nossa vida. Nas coisas, existem coisas que nós damos maior importância, mas tem as coisas que Deus dá maior importância do que até nós. Para tomar a cruz todos os dias, até eu falei, às vezes é você se levantar da cama para ir buscar a água para a esposa, não é? Às vezes a esposa sente sede na hora que você acabou de deitar, isso às vezes acontece. E você ir buscar a água é parte do Evangelho do Reino, amém, querido? Amém? Ele é antes de todas as coisas. Fala, Jeová. As irmãs falam. Mas é uma benção quando o diácono traz a água também, porque eles acostumaram mal a gente aqui. Irmãos, como o Saulo disse, eu estou falando aqui em nome do presbitério, uma palavra que consideramos importante para o ajuste. Sabe o que é ajuste? É quando a gente passa uma patrola para tapar os buracos. Então, alguns precisam ajustar mais, outros precisam ajustar menos, outros não precisam de ajustes porque estão vivendo. Então, naquilo que a palavra de Deus for para ajuste da sua vida, esperamos que isso aconteça hoje, porque afinal de contas, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permaneceres na minha palavra, sois o quê? Verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, o discípulo ouve a palavra e ajusta naquele dia, não espera outro dia, certo? A gente bate continência à palavra de Deus na hora. E o tema é generosidade. O tema não é contribuição, o tema é generosidade. Por quê? Porque contribuição, atitude, dar, fazer coisas em favor das pessoas, parte de um coração generoso. Esse é o princípio da palavra de Deus. E esse assunto, generosidade, que envolve bens, mas não envolve só bens, envolve a atitude de dar, de servir, com a sua vida e com o que você tem. Hoje eu estou inconformado com essa caixa aqui na minha frente. Eu estou fazendo assim. Ô Léo, não estou te vendo, Léo.
Eu puxei o púlpito mais para trás porque eu quis puxar, por quê? Porque senão eu não encarava o Eric e nem o Vinícius ali. Só que, bom, vamos embora, gente. Tá bom, vocês estão achando melhor, eu vou fazer, mas eu não achei melhor. Tá bom. Você vai ver o Eric. Ah. Você vai ver o Vinícius. Não estou vendo o Vinícius, mas tudo bem. Estou vendo. Agora está. Vamos adiante. Mas eu gostei muito, viu, das cadeiras desse jeito, tá? Ficou muito bom, gostei dessa novidade. As próximas pequenininhas vão ficar na frente. Cara chato esse é. Desculpa, gente. Esse assunto. Posso voltar para trás? Meu Deus, tá bom. 2 horas depois. Oh, mas que bênção. Aí, tá vendo, gente? Tinha jeito. Ah. Todo mundo está me ouvindo? Ah, tá bom aí, ó. Obrigado, gente. Esse assunto de bens, dinheiro, finanças, coisas, a gente dá nome de dinheiro, finança agora, né? Mas nem sempre foi assim. De coisas, na relação com bens, não é um assunto ignorado nas Escrituras. Você sabia que um versículo em cada, a Bíblia tem 30 e poucos mil versículos. Um em cada 4 versículos fala de coisas, de bens. Então não é um assunto qualquer, né? Para 1/4 da Bíblia está tratando. Por quê? Porque a maneira que nós lidamos com isso mostra muito do nosso coração. Este assunto tem sido indevidamente explorado no nosso tempo e já estava previsto na palavra pelo apóstolo Pedro, que fala que no final dos tempos viriam falsos profetas e fariam comércio das pessoas em nome de Deus. Nunca foi tão claro. Isso não é uma novidade, desde o tempo das santas indulgências da Idade Média, mas até agora, principalmente, num outro modelo, tem sido feito motivo de ganho, né, de fé. E acaba-se que, quando alguma coisa, quando alguma verdade, ela é usurpada pelo diabo, a gente começa a ter problema com aquela verdade. Então, a gente precisa entender que, a despeito de que o assunto de dinheiro, de generosidade ou contribuição tem sido usado, tem sido explorado de maneira indevida, ele é um assunto da mais alta importância e para a bênção do povo de Deus, dos filhos de Deus, certo? Então, assim como existe, apesar de que existe dinheiro falso, né? Você não se recusa a receber dinheiro, mesmo que exista ele falso, nós precisamos entender também que verdade, ela precisa ser bem ensinada, e nós precisamos nesta noite, na ajuda do Senhor, ter uma mente limpa, para entendermos aquilo que a palavra de Deus fala sobre o assunto. E um dos problemas de quando se fala sobre este assunto, e aí você vai identificar que é falso, que tem mentira no meio, que tem sofisma no meio, é quando o assunto é proclamado para benefício pessoal, ou seja, você tem que dar para você receber simplesmente, nesse espírito de troca, de tal maneira que o evangelho da prosperidade, conhecido hoje em dia com este nome, ele não prega, falamos disso recentemente, né? Confrontando o falso e o verdadeiro evangelho, ele não prega senão uma felicidade mundana, né? Você tem que ter Cristo para você ter coisas e ser feliz nessa terra. Então não é essa a perspectiva do que vamos falar. Bom, depois dessa introdução, vamos
meditar em alguns pontos. Primeiro, o que é generosidade dentro do ponto de vista da palavra de Deus. Depois, a generosidade como um princípio, como uma lei espiritual. Depois, a avareza como o oposto disso, como uma lei espiritual de maldição. E por último, vamos ver como essa generosidade foi orientada nas Escrituras, desde no Velho e no Novo Testamento. E por último, como que nós queremos praticar entre nós. Amém? Primeiro ponto, será que vamos conseguir falar isso hoje? Eu espero que sim, gente. O assunto é realmente muito extenso, mas eu estou querendo tentar ler textos bíblicos e os textos falam por si mesmos. Primeiro, vamos definir generosidade. Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Vou repetir, é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. É a disposição de repartir a vida e o que possui. Por isso a generosidade se manifesta em todos os momentos da nossa vida e de diversas maneiras. Então, a generosidade é algo dentro do nosso coração e que se parece com Deus, é uma virtude que está na pessoa de Deus, que ama repartir e abençoar. Não diz isso a palavra de Deus? Naquele lugar, lá no Sermão do Monte, fala, orai, porque Ele faz vir sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre os justos e injustos, porque Ele é bom até para com os ingratos e maus. Pensa bem, Deus é bom, Ele é doador, Ele cuida de todos. Então essa é a expressão de generosidade, vem de Deus. Deus nos criou, Deus criou todas as coisas. Não está escrito isso nos Salmos? Do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém, pertence a Deus. Mas Deus não criou todas as coisas para si, Ele criou para repartir. E a gente deduz, a Bíblia não diz isso, mas nós deduzimos que a criação do homem foi porque Deus criou um mundo e queria compartilhar com alguém. Então, doar, abençoar é inerente da natureza de Deus. Deus nos criou à sua imagem. Manifestar generosidade é manifestar um pouco do que Deus é. Amém? E manifestar avareza é manifestar a natureza de outro. Não vou falar o nome porque choca, mas a avareza é do capeta mesmo. Então, quando somos generosos, refletimos um pouco do que Deus é. Então, isso é a definição de generosidade. Vamos pensar agora na generosidade como uma lei espiritual. O que é uma lei espiritual? Uma lei espiritual é algo que Deus estabeleceu como regra, podemos dizer desse jeito. Irmãos, é assim. Deus criou o universo, Ele é Senhor e Rei sobre o universo, e Ele determinou o que está certo e o que está errado. É assim. Nós, quando nos rendemos ao reino de Deus, nós paramos de pensar da nossa cabeça e falou, o que Deus diz sim, é sim, e o que Deus diz não, é não. Existe absoluto sobre coisas morais. Aliás, existe absoluto sobre qualquer coisa que Deus considerar importante, amém? E o que Ele diz que é daquele jeito, não importa como eu aprendi, não importa como eu penso, como eu raciocino, eu vou sair do reino de Adão e vou me sujeitar ao reino de Deus. O erro de Adão não foi esse? Que quis a árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal não é simplesmente saber o certo ou o errado, é definir o certo e o errado na sua própria cabeça. Essa é a ruína da raça humana. Vamos sair dessa ruína e vamos pensar no que Deus estabeleceu. Uma das coisas que Deus estabeleceu,
um princípio espiritual que rege este mundo, é o da generosidade. E vamos pensar no que ele funciona. Eu vou dizer, o que é uma lei espiritual? É algo que Deus diz, funciona assim: se você obedecer, você vai ter o benefício. Um exemplo simples é honrar os pais. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Isso não é só para crente, isso é para qualquer pessoa, é para a vida. Uma pessoa pode ser ímpia e até ateu, mas se ele honrar os pais, ele não vai ser salvo, mas ele vai ter o benefício dessa promessa, porque não existe outra condição. A condição é: honra teu pai e tua mãe, e você vai ter dias longos na tua vida. Como é que funciona o princípio estabelecido da generosidade? Vou ler alguns textos. Hoje o nosso falhou hoje aqui o rapaz que abre a Bíblia para mim. Arthur, por que me abandonaste? Eu vim contando que ia ter, viu, gente? Vocês acostumam a gente mal igual a água. Eu até clamei que trouxesse a água. Cadê minha água, meu Deus do céu? Uma das coisas que os princípios do reino de Deus faz, ele transforma a cultura do país aonde ele chega. Porque naquele país, filhos vão honrar os pais, generosidade é um princípio, o marido vai ser o cabeça da esposa. Então, o princípio do reino transforma culturas. Os textos sobre generosidade que eu vou ler do Velho Testamento, e às vezes a gente pensa, não, isso são textos do Velho Testamento. Não, é um princípio universal, para todas as épocas. Provérbios 22, 9, fala do princípio da generosidade, do benefício que vem. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 22, 9, você pode anotar e meditar nisso depois. O generoso será abençoado. Então, basicamente isso, o generoso vai ser abençoado. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Depois nós vamos falar um pouquinho do que seria honrar ao Senhor com os bens, mas o texto está dizendo que se você cumpre, se você doa, se você cumpre esta palavra, vai acontecer o quê? Vai se encher fartamente os teus celeiros, e vão transbordar de vinhos os teus lagares. Malaquias capítulo 3, versículo de 8 a 12, esse é um texto que se refere à prática do Velho Testamento na questão do dízimo. O Novo Testamento vai ter outra aplicação, nós vamos falar disso, mas independente da forma que essa generosidade foi orientada, porque nós vamos perceber isso, uma pessoa generosa, presta atenção, antes de eu falar, eu vou dizer isso, uma pessoa tem um coração generoso, ele está disposto sempre a dar, a abençoar, ele também vai ser orientado a fazer isso. Como você deve fazer isso? Como praticar a sua generosidade? No Velho Testamento, no meio do povo de Israel havia uma forma. Então, por isso eu vou ler esse texto, não é porque nós queremos ensinar sobre o dízimo, mas para ensinar sobre o princípio da generosidade e da bênção inerente. Oi? Glória a Deus. É Malaquias 3, de 8 a 12. Roubará o homem de Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso. Essa é a parte que eu penso que é importante. E provai-me nisto,
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa prática orientada de generosidade, a questão dos dízimos, nós vamos falar um pouquinho depois lá na frente, como isso era feito no Velho Testamento, sem muitos detalhes, mas é só para vocês entenderem. A generosidade orientada para o povo de Israel, uma vez praticada, ela tinha um efeito pessoal e coletivo. A nação toda estava sob a maldição de Deus. Por quê? Porque não estava obedecendo um princípio. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, porque eu queria ler todos os textos e depois fazer uma síntese aqui por conta do nosso tempo também. Vamos para o Novo Testamento, uma palavra de Jesus muito, muito interessante, que é Lucas 6,38. Lucas 6,38. Eu vou dar uma dica para você anotar referências, se você está anotando. Quando você tiver, quando eu citar uma referência, se você não quer perder, anota primeiro o número, tá? Que ele é mais difícil de lembrar. Então, quando eu falei Lucas 6,38, anota 6,38, depois o Lucas, porque isso faz você não esquecer. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quem está falando aqui? Jesus. Isso é um texto do Novo Testamento falado por Jesus. 2 Coríntios 9,6. 2 Coríntios 9,6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Eu tirei esse versículo do contexto, mas é importante que você saiba que o contexto é o contexto de levantamento de uma oferta para uma necessidade específica em favor da igreja da Judéia. Então, talvez um dos textos mais ricos sobre este ensino é 1 Coríntios capítulo 8 e 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, que merece o seu estudo, se você quiser aprender mais. Bom, em síntese, a lei espiritual é: quem é generoso vai ser abençoado por Deus. Entendeu a lei? Vou repetir. A lei espiritual que Deus estabeleceu é: eu abençoo quem é generoso. E abençoo em quê? Na questão da multiplicação de recursos. E eu volto, talvez, aquilo que seja a razão disso. Deus, Ele é por natureza generoso. Quando nós somos generosos, nós expressamos um pouco do que Deus é. Por isso, para praticar a generosidade, para se tornar generoso, nós precisamos quebrar barreiras, certo? Precisamos quebrar barreiras. É necessário fé. Concorda comigo? É necessário fé para quebrar grilhões de avareza que prendem muitos dos nossos corações. Nós precisamos liberar nossa vida para a generosidade, se queremos ser abençoados por Deus. Aliás, nem é para querer ser abençoado por Deus. Você sabia que o sustento, isso eu aprendi recentemente, atentei isso recentemente,
por um irmão querido, um pastor chamado Paulo Oliveira, que esteve conosco, e ele estava falando algumas coisas, né? Um homem que tem um dos melhores economistas talvez do Brasil, mas ele é um homem precioso, e ele falava algo que eu considerei muito precioso. Ele disse: olha, a sobrevivência, Deus prometeu a quem o busca em primeiro lugar. Não está escrito isso lá? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Cuidado, está falando estas coisas, as coisas do contexto, porque tem gente que fala assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é assim não. Todas estas coisas no contexto de Mateus capítulo 5, 6 de 25 a 33, é a sobrevivência: comer e beber e vestir, certo? Deus prometeu a sobrevivência do mesmo jeito que Ele supre as aves do céu, é o que está escrito ali. As aves do céu não fazem nada, nem não trabalham, e Deus prometeu a sobrevivência. Não é que você não vai trabalhar, Deus vai te dar a sobrevivência através de um meio ou outro que Ele abrir as portas, mas até quando não houver esses meios, Ele vai fazer como fez com Elias, onde um corvo levou pão para ele comer e carne, levou carne, né, para ele comer todos os dias. E quando terminou, quando secou a riacho que estava ali, Deus fala: vai até Serepta, porque eu ordenei a uma viúva que te sustente. E até é curiosa essa história, porque ele bate na porta da viúva, a viúva está indo lá fora colher lenha, e falou: o que você tem em casa? Ele falou: me traz um pão. Ela falou: não tem nada aqui, só tem o resto de trigo na botija, e eu vou, de azeite, e eu vou fazer com os gravetos, e o povo vai morrer. É engraçado, porque Deus falou que já tinha dado ordem à viúva, ela nem sabia, né? Mas o profeta falou: vai, e aí deu aquela palavra que não ia terminar. Deus supriu isso, o profeta não foi trabalhar, Deus supriu. Ou seja, são exemplos importantes de que Deus não está limitado nem ao nosso trabalho para cumprir essa promessa, amém? Só que Deus planejou algo maior para os filhos dele, algo mais do que a sobrevivência. Deus planejou que nós sejamos canais abençoadores. E o que nos inspirou, né, o Luiz e o Léo sabem disso, e os irmãos já nos ouviram, mas eu repito, que nos inspirou a começar o negócio que hoje temos, e de onde vem a nossa sobrevivência, foi quando nós nos sentamos e concordamos com uma coisa. Eu lembro falando entre nós, no ano de 2015, juntos na reunião que fizemos para definir como seria dali para frente, eu falei: eu creio que Deus quer entregar recursos a homens que sejam a Ele confiáveis. Os recursos deste mundo estão em mãos erradas, e concordamos com isso, que podemos ser homens de confiança para Deus entregar recursos. E como seremos de confiança? Podemos, vamos dizer, desdobrar mais essa definição, mas prioritariamente resumiríamos isso: homens que não estão querendo reter para si. Deus quer dar para quem tem disposição de abençoar, amém? E o que o Paulo Oliveira falou foi interessante. Ele usou os textos do Novo Testamento que falam sobre as parábolas de Jesus, a parábola das minas e a parábola dos talentos. Tanto a parábola das minas como dos talentos, a palavra talento ali, não é talento musical, talento para falar, não é isso não, tá? A palavra talento tem a ver com dinheiro. O talento era 33 quilos de alguma coisa, ou de ouro ou de prata. Se fosse de ouro, né, quem recebeu 5 talentos,
recebeu 5 vezes 33 quilos, é muito ouro, certo? E ele foi e multiplicou isso 2 vezes. Depois o outro que recebeu 66 quilos de ouro, imagina quanto é, que fortuna, ele multiplicou. E o que recebeu 1 quilinho de ouro, que não é quilinho, é muita coisa também, enterrou. Esse último, o que eu falei? 33 quilos, vamos corrigindo aí. Ele enterrou, ele não gastou de maneira perdulária, não gastou à toa, enterrou, porque ficou com medo, não quis correr risco, vamos dizer assim, e foi reprovado pelo seu Senhor, certo? Aquilo não era para a sobrevivência deles, aquilo era para ser multiplicado e ser entregue. Nós precisamos entender isso, amém? Deus quer multiplicar recursos na mão dos seus filhos. Você pergunta, mas é na mão de todos? Eu acredito. Portanto, pode ser que os caminhos de alguns estejam obstruídos. Deus quer desobstruir. Você crê no que isso é um princípio, uma lei espiritual? Crê nisso? Então, eu não estou falando, não vou fazer apelo de você, como nesses movimentos aí, né? Então, pisa na cabeça do diabo e faz um cheque tanto hoje, não é isso não, gente. Eu estou querendo que você mude seu coração em relação a isso, seja curado e liberto, em nome de Jesus, para Deus multiplicar recursos através da sua vida. Opa, podemos passar o envelope, né? Se vocês quiserem. Nós vamos orientar como queremos praticar isso no final, mas é importante que é necessário fé para nós quebrarmos, vamos dizer, grilhões aí, né? Desobstruir o caminho, é uma expressão que eu costumo usar muito. Às vezes os caminhos estão obstruídos para Deus nos abençoar. Se Deus, entende assim, se Deus estabeleceu isso como uma lei espiritual, Ele não pode quebrar. Vou dar um exemplo bíblico importante, que vocês conhecem, mas eu vou ler, que está em Lucas 21, de 1 a 4. Lucas 21, de 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Esse episódio é muito importante, foi registrado por Lucas e por Marcos. Então é muito importante, ficou aí para nós, certo? A gente aprende algumas coisas aqui dentro do que eu estou falando. Porque pensa só, Jesus, eu não sei como é que ele estava, você estava sentado perto, ele estava perto olhando, o lugar onde o povo punha oferta. Gasofilácio, esse nome difícil, é um lugar onde o pessoal colocava as ofertas. E ele viu os ricos e viu a pobre. E ele, então, faz esse comentário impressionante. Essa viúva deu mais. Deu mais por quê? Ele explica. Porque os outros deram do que sobrava. Ela deu tudo, todo o seu sustento. Jesus amava os pobres? Amava ou não amava? Amava, acolheu os pobres, veio evangelizar os pobres, é o que diz. Agora ele vê essa pobrezinha vindo, vê os ricos, e ele não teve um discurso socialista, não teve, de falar assim, ele podia ter falado assim, se ele fosse socialista, fala, mas que absurdo, que viúva, que velhinha alienada, coitada, mal instruída, não vê que esse mundo é uma opressão, não é? Está aí os pobres sendo oprimidos, está ali os ricos dando do que sobra, e ela oprimida, ele podia chegar lá e falar, não minha senhora,
Pega a sua moedinha aqui, leva de volta e mais. Toma aqui mais isso e mais isso. Ele queria ajudar os pobres, então ele devia fazer assim. Não, gente, Jesus amava os pobres e enalteceu a oferta dessa mulher. Não ficou com dó dela, mas considerou altamente nobre. A oferta dela expressava amor, porque ninguém obrigou ela a fazer aquilo, mas expressava fé. Estava dando tudo. E Jesus sabia deste princípio espiritual. Aquilo era uma alavanca de bênção, gente. Uma alavanca, um botão para acionar a bênção de Deus sobre ela. Nós não sabemos o que aconteceu, não sabemos porque não nos foi contado, mas nós sabemos que ela estava praticando, naquela atitude de amor, de fé e de sacrifício, porque naquela hora exigiu sacrifício, porque era tudo. Ela estava aplicando princípios eternos, e Jesus aprovou. Por isso eu digo, isso é uma bênção para todos nós que estamos aqui hoje, para quem precisa ajustar esse lado da vida, ok? Esse texto também nos ensina que generosidade não tem nada a ver você ter muito. Uma pessoa é generosa, ela tem que ser generosa em todos os momentos da sua vida. Ela não vai pensar assim, quando eu tiver, eu vou repartir. Não, ela vive repartindo. Ela não só o dinheiro, mas o alimento que ela tem, ela está disposta a repartir. A casa que ela tem, ela está disposta a repartir. O carro que ela tem, ela está disposta a repartir. O tempo que ela tem, ela está disposta a repartir. Uma pessoa generosa vive na perspectiva de servir e não de ser servido. Essa é a grande diferença. Existem pessoas que são pobres, mas vivem nesta condição de vitimismo, pensando, eu mereço receber, porque sou pobre, e vai continuar pobre, talvez a vida inteira, neste caso, infelizmente. Por quê? Porque não vai quebrar esse grilhão, vai ficar sob este estigma, que depois eu vou dizer que isso está relacionado com a avareza também. Nós vamos quebrar isso, amém? O que eu tenho para repartir? Precisamos ser aprovados quando na escassez e aprovados na abundância. Sabe como é que é aprovado na escassez? É quando eu tenho gratidão, me mantenho generoso, amém? Sabe como eu sou aprovado na abundância? Que eu me mantenho grato e continuo repartindo. Agora existem, como eu disse, essa é uma discussão longa, né? Porque há pessoas às vezes que não podem ter muito, porque são tomados de soberba. Então tem um outro problema aí, né? Que recurso na mão de alguns produz soberba, e às vezes Deus fica impedido também por causa disso. A avareza como uma lei espiritual contrária agora, que se opõe à bênção de Deus. Malaquias 3,9, nesse texto que a gente leu, fala, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós da nação toda. Lucas capítulo 12, de 15 a 21. Lucas 12, de 15 a 21. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não li os versículos anteriores, mas Jesus dá esta palavra aqui, quando um homem chega perto dele e pede ajuda. Fala, Senhor, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus, quem me constituiu partidor e juiz entre vós? Não quis entrar nessa questão, e aí começa a dar esta palavra sobre a avareza. E o princípio mais interessante, talvez, que está aqui é essa parte, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E aí ele vai explicar por quê, por aquela parábola. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância.
e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Assim direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Esse texto nos ensina que não existe problema em ter riquezas, mas existe o grande problema na avareza. E a avareza, pela história contada por Jesus, é o homem que ajuntou para si mesmo, que teve a sua segurança nos seus próprios bens. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai orientar até os ricos cristãos e fala: não confiem na instabilidade das riquezas, porque elas são instáveis de fato. E aí, esse homem arranjou uma maneira de resolver a questão da sua superprodução. Ele ganhou muito mais do que ele imaginava. E ele pensou: o que eu tenho que fazer? Eu preciso de mais depósitos. Não passou na cabeça dele: tem uma superprodução, ganhei muito mais do que eu precisava. Não passou na cabeça dele: não é para fazer celeiros, é para abençoar. Como diz uma frase altamente desafiadora de John Wesley, que essa é muito desafiadora mesmo, ele diz: se Deus está aumentando o nível dos seus recursos, talvez não seja para aumentar o nível do teu consumo, mas o nível da tua generosidade. Amém? Acreditamos nisso? Esse homem não quis isso e foi reprovado por Deus. A avareza, entenda então, não é um probleminha qualquer, porque Colossenses 3:5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Você sabia que quando Jesus falou: não podeis servir a Deus e às riquezas, a palavra riqueza é mamon. Mamon é a personificação do Deus das riquezas. Por isso que está falando que a avareza está relacionada a uma idolatria. Hebreus 13:5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, como podemos manifestar a avareza no contexto da igreja? Já falei: o vitimismo, pensar que Deus destinou, você é pobre, Deus destinou você, então na igreja tem aqueles que dão e aqueles que recebem, você está na relação dos que recebem. Mentira, todos estamos na relação daqueles que dão, que doam, que abençoam. Vamos crer nisso? Amém? Isso é um laço, pois subjuga a pessoa à pobreza, uma vez que Deus fica impedido de abençoar. Guarda isso. Se eu fico no vitimismo de que eu sou aquele que tem que receber e ser abençoado, você vai ter que continuar assim o resto da vida. Outra manifestação de avareza: o consumismo. O desejo mundano de consumir é sim expressão de avareza, pois está relacionado com um desejo muitas vezes incontrolável de ter coisas sem ter recursos para adquirir. Leva pessoas a dívidas e obstrui o caminho da generosidade. Entende?
palavra de Deus tem um ensino simples, lá em Romanos 13: a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Eu vivo isso como um princípio absoluto na minha vida, não fico devendo. É porque se tiver necessidade na sua vida, Deus vai suprir, amém? Não é de forma temerária, não é se antecipando. Comer, Ele prometeu; vestir, Ele prometeu. Isso nunca me faltou e possivelmente nem a você, se você está no caminho de Deus. A palavra de Deus fala que nunca viu um justo padecer o pão, padecer falta de pão. Isso é promessa e é verdade, eu tenho experimentado isso. Mas, como entendi que isso era um princípio de Deus, que eu precisava resistir ao consumismo e dizer não, então lá atrás, quando me casei, na minha primeira experiência, não tínhamos nada. Eu fiz 4 banquinhos para a gente se sentar. A minha esposa foi ter uma máquina de lavar com 10 anos de casada, e eu fiz uma cama, eu mesmo fiz, não ficou aquela maravilha, mas eu fiz uma cama, ganhei um colchão. A sala não tinha sofá, ganhamos uma bicama, nem sei se existe mais isso, ela estava rasgada, porém, assim na época, colocou um lençol por cima para disfarçar. Não tínhamos guarda-roupa, pendurávamos as roupas numa arara, sabe o que é arara? Né? Numa arara, punha, e ganhei a arara, inclusive, porque nem ela tinha. E nosso armário de roupas era uma caixa de papelão, de máquina de lavar, que não era nossa a máquina de lavar, nós conseguimos essa caixa de outra, e era a caixa mais forte, com papelão grosso, então ela durou bastante tempo, e gratos a Deus, porque o texto está dizendo assim: você não deve ser livre de toda avareza. Não lembra em Hebreus 13? E fala o que mais? Para não ser avarento, contentai-vos com as coisas que tendes. Ao invés de viver infeliz por coisas que você não tem, você dá graças a Deus pelo que você tem. Este é o princípio também da generosidade, sem ficar lamentando porque esse e aquele tem mais. Aquele tem um carro e não serve as pessoas porque, com o carro dele, tem 2 carros e não serve, mas você tem uma bicicleta, sirva com a bicicleta que você tem. É o princípio da generosidade que é para você praticar, e desobstrui na sua vida. E nós não tínhamos, o fogão que tínhamos é aquele fogão que tinha aquela abinha do lado, aquela asinha, você lembra? Era vermelho, que também ganhamos de um irmão que tinha literalmente no galinheiro dele. Ele nos deu aquele fogão, e o primeiro fogão que eu fui comprar foi talvez com uns 10 anos de casado também, que ele foi dando certo. Nós íamos no supermercado para fazer as compras, nós não tínhamos o valor para a compra que gostaríamos. Então, tipo, se nós tínhamos R$300, eu não sei como fazer as contas, eu sei que nós ganhávamos o equivalente por mês a $120, que essa é a marca que eu guardei, e nós íamos para o supermercado com a lista, que já era bastante modesta, e com uma calculadora. Arroz ia primeiro, feijão ia segundo, óleo ia terceiro, e o sal, e eu ia abatendo. Ainda tem tanto, vamos ver a lista, põe mais isso. Terminou o dinheiro, acabou a lista, mas acabou meu limite? Não, eu oro, eu não vou fazer dívida pela fé, eu vou depender de Deus. E quantas foram as experiências, né? Lembro da Cira orando para comer frango, e a irmã chegando com frango para nós. E outra coisa, não era para orar alto também não, também isso foi ensinado, para não orar perto dos outros acerca da sua necessidade, orar a Deus. E Deus supriu muitas vezes, muitas vezes. Eu estou dizendo isso, depois de uns 2 anos compramos um guarda-roupa, pronto, e assim foi. Mas nunca ousei possuir bens
que Deus não estivesse suprido. Se Ele quer me dar, e a gente pode pôr nosso desejo diante de Deus, não tem problema, tá? Podemos orar diante de Deus, mas você fazer dívidas, porque você quer ter coisas agora que você não tem recurso, isso atenta contra o princípio de Deus de não ficar devendo, ok? Ajusta a sua vida, meu irmão, sabe por quê? Porque quem está no vermelho nunca vai ter fé para abençoar os outros, não é? Porque ele está apertado, e o diabo enlaça essa pessoa, ela não tem possibilidade no orçamento dela para abençoar, não, vamos aprender a viver no nosso orçamento, ou até um pouco abaixo dele, pela fé, amém? Ah, tá, o Luiz está falando aqui que às vezes, isso que eu estou falando pode ser pensar assim, você fez, comprou a prazo no cartão de crédito ou pegou dinheiro no banco, certo? Mas tem também aqueles que pegam dinheiro com irmãos, né? Sabe que o irmão tem ali uma reservinha e ele vai lá e dá uma bocada na reserva do irmão. Não vamos fazer graça com o chapéu do outro, amém, irmãos? Vamos ter temor diante de Deus. Ficou claro essa parte? Que consumismo está relacionado com a avareza por causa disso? Você concorda com isso? Então vamos ajustar a nossa vida, bacaninha aí. E aí, para você conseguir isso, alivia o barco, ok? O que você vai aliviar o barco? Tem coisa que está no seu orçamento que você considera necessidade, que simplesmente não é. Se você precisar de ajuda, eu te ajudo, tá? Eu posso te dar sugestões. Espero que você goste. Como a generosidade foi orientada nas Escrituras? No Velho Testamento, conforme lemos esse texto, através dos dízimos e ofertas e outras expressões de ajuda mútua. Você vai ler o Velho Testamento, você vai ver isso constante. Deus ordenava coisas assim interessantes, até você tinha o seu campo, na hora que você ia colher, se caía um molho de trigo, não era para você ajuntar, era para deixar para o pobre e para o necessitado que viesse. Então existem, se alguém se empobrecia, se um parente empobrecia, o Velho Testamento ensinava você a acolher aquela pessoa para ajudá-lo. Então existem ali orientações de generosidade. Dentro do Novo Testamento, através das ofertas orientadas que eram entregues aos apóstolos para um uso discriminado da parte deles. O uso era administrado pelos diáconos, que estavam sob a orientação dos presbíteros. Entendeu? Só um resumo rápido de como era orientada a generosidade dentro do Novo Testamento. Não quer dizer que tudo que está registrado era toda a generosidade da igreja, certo? Porque nem tudo ficou registrado. Esses recursos eram usados. Como eram usados esses recursos que eram entregues? Em favor dos que viviam integralmente para o ministério, na localidade e fora da localidade. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele inclusive está em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele está ensinando sobre o sustento dos obreiros. Ele usa a prática do Velho Testamento e aplica dentro do Novo Testamento. Vou ler aqui só para os irmãos saberem do que eu estou falando. Está em 1 Coríntios 8, capítulo 9, de 8 a 14. 9, de 8 a 14. Esse texto aqui, já que nós abrimos, é apenas para vocês entenderem que o uso de recursos doados, ele tem uma relação na questão do sustento com o Velho Testamento, porque Paulo vai usar aqui as expressões, ou quem apacenta do rebanho, versículo 14, né? Não se alimenta do leite do rebanho, porque, verso 9, porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o grão. A casa de Deus
depois que Deus se preocupa. E depois fala sobre o altar, versículo 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? E aí ele faz a aplicação: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então esses recursos eram usados em favor dos que vivem integralmente e também dos pobres e dos necessitados. Era outra forma de orientação à generosidade dos irmãos. Isso, irmãos, quando, vamos dizer, é a solicitação orientada de ofertas, que devem ser o quê? Entregue à casa de Deus, ou à igreja, ou à mão dos diáconos, tá? E o exemplo de necessitados nós vemos em Atos dos Apóstolos, quando se trata de necessidade, a disposição de sacrifício era extrema, onde os irmãos venderam os seus bens para atender necessidades. E 2 Coríntios capítulos 8 e 9 fala sobre esta necessidade da igreja da Judéia, que não é a mesma de Atos 2, não, foi posterior. Eles levantaram uma oferta, Paulo levantou uma oferta entre as igrejas, e a igreja da Macedônia quis participar, insistiu em participar, e é riquíssimo que está ali, porque ali está um exemplo de que a generosidade, ela não depende de você ter muito, porque ali nós vemos que os irmãos falaram com Paulo: por favor, não nos deixe fora desta oportunidade. É interessante que, ao que parece, porque Paulo fala, eles nos pediram com muitos rogos de participar. Ao que parece, era uma igreja, eram irmãos talvez mais necessitados do que a própria Judéia. E quando Paulo falou que ia levantar uma oferta, Paulo pensou, não vou incluí-los, por conta da necessidade que existe lá. Eles souberam disso e falaram: por favor, não nos deixe fora desta oportunidade. Doaram a si mesmo acima das posses deles. Então é diferente. Depois leia esse texto, 2 Coríntios capítulo 8 e 9, tá? Depois fica aí um texto para meditação. Bom, os meus companheiros me pediram para fazer uma aplicação e para fechar. Eu gostaria de fechar lendo um texto que está no Velho Testamento. Deixa eu te atrapalhar um pouquinho, eu acho que seria importante diferenciar pobre de necessitado. Quer fazer? Pode fazer. Manos, eu estava ouvindo o Carlos aqui e me alegrando, e em outro aspecto me preocupou. Às vezes a nossa mente foi tão contaminada por sensos sociais que a gente confunde o conceito de pobre e de necessitado. São duas coisas muito diferentes. Jesus chega a dizer que os pobres sempre teríamos eles conosco. Então não é missão de nenhuma esfera espiritual acabar com os pobres, de nenhuma forma, né? Mas existe a diferença clara entre aquele que tem poucos recursos e aquele que está falto do básico, da necessidade principal para uma vida digna, ordenada e tal. Então é importante a gente separar isso, que nem todo pobre é necessitado. Bom, é isso aí. Obrigado, isso mesmo. Eu tenho uma teoria, inclusive, tá? Que é a seguinte: quando você chega para o reino de Deus, ou quando alguém chega para o reino de Deus, geralmente chega quebrado mesmo, não é? Com dívida, desordenada, etc. Se essa pessoa chega, então sempre vamos ter pessoas assim, porque tem sempre gente chegando, mas não deve ser assim mais com essa mesma pessoa depois de 1, 2, 3 anos, porque ela aprendeu a generosidade, ela desobstruiu os caminhos, e agora ela é canal abençoador. Tem que ser assim, amém? Então vamos ter sim, mas que sejam as pessoas que chegaram. Ou às vezes há infortúnios que acontecem, claro, uma enchente como a do Rio Grande do Sul,
Uma pessoa pode perder tudo e tinha muito e se torna necessitado. Então também não é por uma questão de desordem, mas isso pode acontecer também. Mas isso é uma questão pontual e vai passar. Amém? Em Deuteronômio capítulo 26, de 1 a 11. Vamos ficar de pé para ler esse texto, gente? Vamos. Isso aqui era uma ordenança interessante demais, que foi dada a Israel de como era a atitude de entregar uma oferta, de entregar uma contribuição na casa de Deus. Diz assim: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. Imagina essa cena, tá? Vai tentando imaginar. E irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhes dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar que nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias do fruto da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás com todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu, o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Amém. Pode sentar. Você percebeu a questão solene da entrega de uma oferta? Você vê o nível de reconhecimento que Deus queria que tivesse no coração deste homem, o nível de dependência. Aqui nós vemos que Deus fala: traz as primícias. Sabe o que é trazer as primícias? O princípio das primícias relacionado à generosidade é muito importante. É pensar assim: eu vou honrar a Deus primeiro com as coisas que chegam nas minhas mãos. Sabe como eu entendo isso na prática? É o valor que eu entrego à igreja. Até hoje eu creio assim, viu gente? Isso não é religiosidade não. É o valor que eu tiro uma proporção que eu tiro do valor, do tanto que eu ganho, eu considero primícias. Ou seja, antes de eu gastar com qualquer outra coisa, eu vou honrar. Naquela época não tinha moeda, colocava as coisas no cesto, como diz aqui, e levava. E o coração desse sujeito mostrava o que? Dependência e humildade. Olha, este homem se prostrava e dizia: a minha história é essa, eu fui um homem perdido. Vamos pensar em nós agora? Era a história de Israel, desde Abraão até aquele momento. Arameu, o tal Arameu era Abraão que saiu de Arã. Ele lembrava a nossa história, lembrava diante de Deus: nós não existiríamos se não fosse a mão de Deus. A mão de Deus que nos trouxe até aqui, e nós tivemos altos e baixos, mas agora o Senhor me abençoou. Eu estou aqui nessa terra por causa da sua bondade, e eu tenho esse recurso por causa da sua bondade.
E eu trago esse recurso e apresento aqui diante do Senhor, e fala que ele se prostrava diante de Deus, e punha diante de Deus, falando: eu reconheço, Senhor, que é a tua bondade. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor me tirou das trevas. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor perdoou os meus pecados. Eu reconheço que o Senhor resgatou a minha família, ela estava destruída. Eu reconheço que por causa do teu nome eu estou perdoado e estou vivo, e vivo desta maneira. Eu reconheço, Senhor, que é a tua mão e não o meu braço. É o Senhor que é o meu sustento, e por causa disso eu trago e entrego esse valor à tua presença. Isso é solene, amém, irmãos? Isso é como se estivesse prestando um culto diante de Deus, reconhecendo: Senhor, tu és o meu dono. Os recursos deste mundo, irmãos, eles vêm de mãos ímpias, é tudo complicado, existe muita corrupção no meio dos recursos deste mundo. E sempre quando você chega, os recursos chegam na nossa mão, de certa forma vem do mundo, você não sabe como chegou até ali. Entregar as primícias diante de Deus é falar: Senhor, tudo é teu, santifica, Senhor, esses recursos, eu não sei de onde ele vem. É uma referência de que, Senhor, apesar de que estou neste mundo, que tudo está corrupto, eu não estou, e quero demonstrar isso também. Era um antídoto contra a soberba. A entrega da oferta era um antídoto contra a soberba. É tua mão, é o teu poder, tu és meu sustento, Senhor. Não vivo do meu recurso, mas vivo da tua mão. Por isso, irmãos, eu faço isso com zelo. Desde os primeiros dias de convertido, eu aprendi. Naquela época a gente usava dízimo, e eu defini, desde os meus primeiros dias, que eu ia entregar 20% do que eu recebesse, nos momentos mais difíceis ou menos difíceis, ia ser assim. E assim é o mínimo do que eu faço até hoje, estou contando como testemunho, viu, irmãos? E quando nós íamos ao supermercado, sem os recursos para comprar a compra que nós tínhamos, nós íamos com o recurso, depois de eu já ter entregue esses tais 20%, e confiava que Deus ia dar o resto. Não fazia depois, porque se fizer depois, já era. Na nossa prática, então, vou fechar aqui, tá, companheiros? Na nossa prática, nós queremos que os irmãos estejam fazendo do seu orçamento, não importa como você está hoje. Você está no vermelho? É possível porque você está desobedecendo a Deus. Então, para acertar, o que você vai fazer? Vai chegar no azul e depois começar. É assim? Não. Você quer a bênção de Deus quando? Quer hoje? Então desobstrui os caminhos, amém? Não dá bobeira não. Desobstrui os caminhos. Comece defina no seu orçamento. Esta contribuição, conforme o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 16, deve ser proporcional ao nosso ganho, né? Como eu creio também nisso, tá? Que o nosso padrão de contribuição regular não pode ser menor que o Velho Testamento. O Velho Testamento era o dízimo, por isso que eu me propus um mínimo maior do que o dízimo. Então nenhum de nós deve viver aquém do padrão lá da lei. O Novo Testamento é tudo que diz no Sermão do Monte, né? No Velho Testamento dizia assim, o Novo Testamento diz para ser praticado em outra esfera. Então estabeleça um percentual que vá além do dízimo e defina, faça disso uma prioridade. E nós queremos estabelecer uma prática simples para de alguma forma nos aproximarmos desse texto de Deuteronômio que acabamos de ler, que a entrega da oferta era como se fosse
uma expressão de adoração. Então nós abandonamos isso, mas queremos retomar dentro dos encontros da igreja na casa, ok? Você pergunta, mas hoje nós não estamos mais trazendo, nós estamos usando o Pix, não é? E tudo mais. Como é que nós vamos resolver essa parada? Porque o Pix realmente resolveu bastante a vida da gente. Então nós vamos fazer o seguinte: se você conseguir imprimir o seu comprovante, você leva no encontro da casa. Mas se não, nós vamos fazer um recibinho, um papelzinho simples, para você pôr o seu nome, escrever o valor que você contribuiu, e nós vamos, no momento do encontro da casa, orar juntos, em gratidão a Deus, para Deus abençoar essas ofertas, essa contribuição. Beleza? E vamos orar para Deus abençoar, cumprir essas promessas e desobstruir. Isso que nós estamos falando aqui hoje não é sem motivo, ok? Por quê? Porque nós entendemos que a expressão de generosidade da igreja, ela está fraca. Muitos irmãos talvez nunca tentaram a isso, ou esqueceram disso, ou nunca foram ensinados, mas nós queremos que todos estejam vivendo o padrão de generosidade ensinado nas Escrituras. Para quê? Para, se Deus nos ajudar, pelo menos esse grupo que está aqui, ou aqueles que já estão na igreja, se são necessitados hoje, deixem de ser em pouco tempo, amém? E os necessitados sejam aqueles que vão chegar, que vão se converter, e eles também deixarão de ser, porque vão aprender o princípio e irão viver em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo princípio da generosidade que o Senhor nos deu para tornar o teu povo um povo diferente, um povo supridor, um povo abençoador, a quem o Senhor entregou recursos para estender a mão, para tapar brechas, para socorrer. Queremos que isso aconteça na nossa vida. Eu peço ao Senhor que faça essa bênção no meio da tua igreja hoje, a partir daqui, Senhor, de maneira especial. Que os irmãos definam no seu orçamento a regularidade de contribuir e entregar à igreja, mas não parem aí, Senhor. Que a expressão de generosidade vá num hábito, numa expressão, num estilo de vida de servir e de repartir, Senhor. Faz isso com todos nós, Senhor. Faz brotar coisas gloriosas. O Senhor diz naquele texto: e provai-me nisso, Senhor. Que os irmãos estejam fazendo isso por fé, e Deus, e já nesta semana testemunhos comecem a acontecer, para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Última observação, irmãos, que eu não falei, mas é importante. Entenda que nós queremos que seja praticado assim, tá? Nós estamos aqui orientando como presbitério, que você defina no seu orçamento um valor para você entregar. Por quê? Porque há daqueles que pensam que pode administrar o recurso que é para entregar. Não, administre outros, ok? Então, o recurso que é para entregar, a igreja entregue na proporção que eu sugeri aqui, amém? Porque alguns falam: não, eu peguei a minha contribuição e abençoei fulano, beltrano, ou mandei não sei para quem. Não, você pode fazer isso com outro recurso, tá? Vamos ser comprometidos como corpo nisso aqui, tá bom? Amém. Eu não escutei o amém de vocês, esses caras tudo caladinho. Aleluia. Você não sabe se você fala ai ou você fala aleluia, né? Aí você fala ai, aleluia. Oh, Jesus. Amados, é muito importante você entender que nós não estamos falando para vocês
que vocês devem ser ricos. Não é isso, tá? Inclusive, muito pelo contrário, porque os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e um bocado de coisa. E não é isso, amados. É ter uma vida rendida ao Senhor, sabendo que Ele é dono de tudo. Quando você entregou sua vida para Ele, você entregou 100% a Ele. Amém? Então nós temos que ser fiéis. Permanecemos fiéis ao nosso amado Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Graças a Deus, a congregação aqui, nesse momento eu não sei, se tiver, me perdoe aí os diáconos aí, mas é uma igreja que não tem necessitados. Se tiver, é no momento agora. Tem, Zamião? Não tem. Amados, na igreja não pode haver necessitados. Tá? Bem disse ali o Eric, pobres, amém, glórias ao Senhor, são pessoas que estão vivendo com o que tem, glorificando ao Senhor, mas necessitados não. O necessitado está abaixo, ele não tem como suprir suas necessidades, não tem. O cara trabalha, tem lá o recurso e o recurso não dá, então esse precisa ser suprido. Diferente do que é desordenado e se torna necessitado, mas isso é um outro assunto, tá bom? Que eu não vou entrar nisso não. Amém, meus amados, glória a Jesus. Eu quero dar um testemunho, queria chamar o Ailton aqui. Você quer falar, Carlos? Hã? Vem cá, Ailton. Ailson, amados. Eu não sei quantos de vocês conheceram o Ailson antes da conversão dele. Eu conheci. Eu tive perto desse homem aqui. E sei como Deus tem transformado sua vida. Eu tenho visto isso. Eu posso testemunhar a respeito dele. Antes eu via no Ailson um homem de um olhar altivo, assim. Ele era um homem que olhava. E como que Deus mudou sua vida? A gente olha para você e vê Cristo Jesus. Amém. Deus revestiu esse homem da graça, do poder dele. E eu tenho muita alegria de ver o quanto que você tem demonstrado a sua mansidão, o seu amor ao Senhor, sua alegria do resgate da salvação. Amém. E esse homem é um professor, gente. Ele ensina música, né? E ele já ensinou, mas é muita gente nesse Milhões. Milhões, olha aí. Milhão ainda não. E aí agora ele se dispôs, sabe o que? A ensinar as nossas crianças, aí as crianças que estão na igreja. E aí ele quer fazer uma surpresa para nós hoje, não é isso, Ailson? Tomara que seja uma surpresa. Agradável. Agradável. Não, porque eu vou contar como tudo isso aconteceu na quinta-feira. Eu fui até a casa do Saulo, e aí ele me pediu desse projeto, se estava funcionando. Eu falei sim, que estava tudo bem, e que nós já estávamos tocando o que o quinto ano toca, em 3 meses. Essas crianças vão deixar 3, toda aqui na frente. Pode alinhar aqui, por favor. É aqui. Você quer colocar aqui, tudo bem. Em linha assim. Eu vou pedir também para as crianças, para que elas venham para cá agora, traga o seu livro, o seu instrumento. Eu vou tocar na caixa de som e vou botar a caixa de colocar aqui. Não precisa. Vou pedir para que eles venham para cá, então, a família Davis.
os Davis, quem mais? Olha aí. Aí, a galera, pode ir chegando para cá. Pessoal, agora nós precisamos uns 5 minutos para organizar eles aqui. Põe na primeira. A primeira canção que nós vamos tocar vai ser. O que é mesmo? Primeira canção. A primeira canção. Passeio no parque. Bom, pessoal, assim, a gente começou faz 3 meses, e deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nesse tempo, assim, que essas crianças, quando elas estão em casa, em todas as aulas em que elas vão, lá no Espaço Amar, que a tia Chirve e o tio Célio me convidaram lá para a gente fazer esse trabalho, né? Então, todo dia eles têm uma tarefa. Eu saí aqui com o David Júnior, aqui, o mais novinho deles aqui. Então, foi um pouquinho difícil, porque não tinha o livrinho dele. Depois a gente conseguiu o livro para ele, graças a Deus. E aqui todos têm um compromisso comigo. Como que é esse compromisso? Eles têm uma tarefa, né? E toda a nossa aula, ela começa com uma oração e termina com uma oração.
porque a música é coisa de Deus. Tá certo? Crianças, o que nós vamos tocar agora? Eu não estou lembrando. Dueto? Ah, pode ser. Dueto. Pessoal, essa música que nós vamos tocar agora, todo o mundo inteiro a conhece, porque com certeza essa é uma das músicas mais gravadas e mais tocadas por todas as orquestras do mundo. Foi feito por esse gênio Ludwig van Beethoven, que escreveu a 9ª Sinfonia, e nós vamos tocar um fragmento dessa 9ª Sinfonia, que são 2 horas, e nós vamos tocar apenas um fragmento, que se chama Hino da Alegria, ou então o Ode à Alegria. Hino da Alegria. Sério, o Luiz
Podemos tocar uma agora? Essa vai ser diferente, essa música aqui. Levante a mão, levante o braço, aquele que tiver aniversário nesse mês. Levanta a mão, por favor. Levante o braço para quem vai fazer aniversário esse mês. Então, assim, pessoal, vocês podem ou não acreditar, mas eles sabem tocar o parabéns para você. O detalhe é o seguinte: eles vão só tocar e nós vamos ouvir. Os aplausos, o canto, todas essas coisas nós vamos deixar para o final. Por quê? Porque eles não estão acostumados a tocar e cantar junto e serem atrapalhados. Tá bom? O João aqui falou que é verdade. Então nós vamos tocar parabéns para todos os aniversariantes e depois nós vamos liberar aqui, tranquilo? Gente, estão preparados para o parabéns para você? Bora lá então. Parabéns para você. Muito obrigado. E se houver uma insistência grandíssima, no final do ano a gente volta com outro repertório.